E aí, turminha, professor Michel aqui, iniciando mais uma videoaula, dessa vez aula de português. Hoje a gente vai aprender um pouquinho como é que a gente vai fazer a nossa construção da reportagem, tá certo? Quais são os elementos da reportagem e como é que a gente vai construir ela, beleza? Vou anotar aqui no quadro, para lembrar quais são os elementos da reportagem e em seguida eu vou mostrar aí como é que a gente vai fazer a produção dela, beleza? Vamos lá! Quais são os primeiros elementos que nós temos? Vai ser a nossa manchete, que a gente vai chamar, geralmente nos outros textos, de título, né? No caso da reportagem ou da notícia, a gente chama de manchete, beleza? Depois disso, nós vamos ter o quê? O olho da notícia, o olho da manchete, tá certo? Também, tá bom? O olho da notícia, ele é geralmente uma frasezinha que serve para explicar a manchete. Ele serve para explicar aqui o nosso título, beleza? Depois disso, o que é que vem? O nome do repórter. O nome do repórter, que é a pessoa que escreveu aquela notícia, escreveu aquele texto jornalístico. Como a reportagem, geralmente, ela apresenta opiniões, ela apresenta ali elementos, falas de algumas pessoas, o repórter está mais presente naquele texto, tá certo? É importante que você tenha aí uma responsabilidade. Você tenha aí alguém que assuma a responsabilidade pelo texto escrito. Então, o nome do repórter é um elemento essencial nesse ponto. Outra questãozinha é a questão da data de publicação, certo? A data de publicação. Quando foi que essa reportagem, essa notícia, ela foi ali publicada? Okay? Então, esses aqui são os elementos pré-texto, ou seja, os elementos que vêm antes do texto. Tranquilo? Entendido até aqui? Vamos lá. Com relação ao corpo do texto agora em si, nós vamos ter o nosso lead, que é aquele primeiro e segundo parágrafo na reportagem, que geralmente serve para responder questõezinhas como o que, quando, onde, como, porquê, tá certo? Quem. Então a gente vai utilizar aí esses dois primeiros parágrafos para isso. E depois nós temos ainda o corpo do texto, correto? O corpo do texto, ele serve justamente aí, para a gente aprofundar a nossa reportagem. Tranquilo? Bom, beleza. Entender aqui qual é a estrutura do nosso texto. Ele vai ter manchete, vai ter olho da notícia, vai ter o nome do repórter, vai ter a data que foi publicado, vai ter aqui o lead, que é o primeiro e segundo parágrafo, vai ter o corpo do texto, que é onde eu vou apresentar com mais detalhes as informações que eu pesquisei, tá? Como é que eu geralmente vou escrever esse texto? Vai ser em versos? Vai ser em prosa? Não. Ele vai utilizar ali uma coisa chamada de coluna. Texto em coluna é aquele textozinho que é mais ou menos assim, No jornal, a gente geralmente vê esses textos mais ou menos dessa forma, tá certo? Organizados ali, em colunas, ok? Lembrando sempre, início de frase, a gente coloca com letra maiúscula e, é claro, a gente vai utilizar aí muito nas reportagens de adjetivos, pronomes e, é claro, não pode faltar também a questão da pontuação. A mudança da pontuação, a pontuação errada, pode fazer com que o seu texto perca muito do seu valor, tá certo? Ok, como é que a gente faz para iniciar o nosso texto? Qual é o primeiro ponto que a gente segue aqui para iniciar o nosso texto? Vai ser justamente o tema, não é isso? Então, vou colocar aqui, primeiro ponto que a gente tem que ter marcado já, é o nosso tema, não é isso? Nessa quarta-feira passada, eu passei para vocês aí, pelo grupo do WhatsApp, alguns temas possíveis para que vocês pudessem pesquisar e já iniciar a sua atividade de produção com eles já tendo aí em mente, tá certo? Ponto, minha. Então aí nós temos o nosso primeiro elemento, certo? Toda reportagem, ele sempre vai partir de algum tema. No caso aí, os temas que eu propus para vocês, né, foram justamente o quê? Pesquisar sobre o coronavírus, a questão ali sobre a saúde, a higiene, né, os cuidados de higiene, e, é claro, a questão também de saneamento básico, né? Vocês vão escolher apenas um desses temas, pesquisar sobre ele através da internet, através de livros, outras reportagens, outros textos de jornal, livro didático, por exemplo, tá certo? Pode perguntar também ao papai, à mamãe, outros adultos que tenham aí na sua casa sobre esse assunto,
E é claro, aí vocês vão complementar todas as informações. Ah, detalhe, se você for utilizar de entrevista, certo? Entrevista é o nosso segundo ponto, ó. Entrevista, que é um gênero jornalístico também, é importante que você anote as perguntinhas que você vai colocar, tá certo? Para a pessoa sobre esse assunto e as respostas que elas deram. As respostas devem sair tal qual foi falado ali pelos entrevistados, tá certo? Durante a entrevista, vocês, repórteres aí, são os entrevistadores. E quem responde às perguntas vai ser justamente o entrevistado. Na reportagem, a gente utiliza muito da entrevista como outra fonte para que eu consiga complementar o meu tema, tá certo? Então, primeiro ponto, determinar ali qual vai ser o meu tema, pesquisar o máximo de assunto possível sobre ele, e aí, é claro, eu posso me aproveitar das entrevistas, tá certo? E aí construir, certo? Justamente um texto mais profundo, mais cheio. O que é que eu preciso para a minha entrevista? Primeiro ponto, eu vou precisar do entrevistado, é óbvio, certo? Não vou perguntar para a parede não vai responder. E na entrevista eu vou colocar as perguntas. Quem cria as perguntas sou eu, sou o repórter, sou o entrevistador. E quem responde vai ser o entrevistado, tá certo? O entrevistado, ele coloca lá as respostas dele. Então, eu vou precisar basicamente de pergunta e resposta. Isso aí na parte da entrevista. E aí você vai encaixando dentro do seu texto essas perguntinhas e essas respostas em acompanhamento, beleza? Decidi meu tema, fiz a entrevista, o que é que eu faço a seguir? Eu vou começar a construção do corpo do texto. Mas, professor, o primeiro elemento não é a manchete? Não é depois o olho da notícia? Por que você está começando logo pelo corpo do texto? Tem um motivo simples. A manchete e o olho da manchete, certo? Eles são resumos. E eu só posso resumir aquilo que eu sei. Como é que eu vou resumir uma coisa que ainda não existe? Então, a terceira questão, ó, que a gente vai fazer é construir o corpo do texto, tá certo? Corpo do texto. Lembrando, antes do corpo do texto, a gente tem aí o lead, né? O lead, a gente vai colocar ali as perguntinhas. O que aconteceu? Você vai falar qual é o assunto que você escolheu. Quem está envolvido, se tem alguém envolvido. Certo? No caso aí, ó, de entrevistado, você pode colocar sobre o tema tal. Foi feita entrevista com fulano de tal, fulano de tal. Foi pesquisado falas ou informações de um instituto tal. Você vai colocar isso, vai ser o seu quem. Você pode também colocar o quando, não é obrigatório, não é uma coisa assim tão restrita, no caso da reportagem, certo? Então vamos lá. Que, quando, onde, não é isso? O que mais que a gente vai ter? A gente vai ter ainda o porquê, né? O porquê daquela informação ser relevante. O por isso, quais são as consequências aí dessa questão, tá certo? Aí nós vamos ter aí, ó, dentro do lead, o como, tá certo? Como é que aquele fato, aquele tema se desenvolve, tá certo? Tudo isso aí eu vou colocando. Então, o primeiro e o segundo parágrafo aí do corpo do seu texto vai ser justamente para você ir apresentando ali, dando aquelas pinceladas iniciais no que você vai colocar ao longo da sua reportagem, tá certo? Eu não vou pedir uma reportagem muito longa, pelo menos aí digamos aí uns, sei lá, uns 4 a 5 parágrafos já é uma reportagem aceitável, tá certo? Porque você vai ter aí pelo menos o primeiro e o segundo parágrafo como sendo a sua introdução, o seu lead, onde você vai responder essas perguntinhas que eu coloquei aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. O que, quando, onde, quem, como, porquê. E também tem a possibilidade de colocar o por isso, que é no caso de alguma consequência que foi gerada aí por esse motivo, tá certo? Então, esses aqui, ó, são as informações que eu vou ter no meu lead, tá certo? As informações que eu vou ter no meu lead. Então, construindo aí primeiro o lead, né? Fazendo essa introduçãozinha, eu vou partindo aí e aperfeiçoando, vou aprofundando essas informações dentro do corpo do meu texto. Terminei o texto, o que é que eu venho depois? Eu vou fazer a leitura,
fazer uma correção inicial, certo? E a partir dessa leitura inicial, dessa correção inicial, eu vou começar a pensar em uma manchete. A minha manchete, ela não inicia de forma alguma, você pode reparar em várias notícias, ela não inicia ali com nenhum artigo. Ela já parte logo do substantivo, ou seja, de algum nome, alguma informação. Por exemplo, não vai dizer lá, a baleia encalhou na costa de Recife. Não, ela vai dizer, baleia encalhou na costa do Recife. Ela já começa logo pelo substantivo, baleia, tá certo? Então aí é uma forma de deixar o seu título, a sua manchete mais direta, mais chamativa para o público. Terminou a manchete, certo? Você pensou aí na sua manchete, criou a sua manchete, você vai colocar o olho da manchete. Você deixa um espaçozinho aí ó, na produção, tá certo? Para colocar depois, no finalzinho lá, a manchete. O olho da manchete, que é geralmente uma frase explicando a manchete, o título que você escolheu, tá certo? E aí você escreve qual foi o nome do repórter, no caso, o seu nome, e a data de publicação, no caso, a data que nós iniciamos hoje, tá certo? Então, turminha, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa explicação bem rapidinha. Se você está vendo aqui pelo YouTube, não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber as notificações, tá certo? Clica também no gostei, para eu saber que você está gostando aqui dos vídeos. Compartilha aqui com o pessoal, tá certo? Então, a gente se vê na próxima aula. Um abraço e tchau!